7 horas e 46 minutos, sempre ao vivo aqui pela Folha FM, emissora do Grupo Folha da Manhã. Estamos de volta com o Folha no Ar, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, inclusive com um serviço fantástico que é acupuntura, fisioterapia. Proteus, você e sua empresa em boas mãos. Hoje o programa tem o prazer e a honra de receber aqui o general Francisco de Brito Filho. Entre outras coisas, ele foi comandante do contingente brasileiro no Haiti e da Força de Pacificação do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Vamos falar sobre isso. O instrutor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército Brasileiro e ex-chefe do Estado-Maior do Comando Militar Nordeste. General, nós temos aqui um grupo de WhatsApp do programa que é justamente com a participação de vários integrantes para gerar aqui essa demanda de pauta, né, e de perguntas, de interatividade. Hoje o mundo é interativo, sem essa interatividade é impossível, né, de se viver. E tem também aqui as perguntas do streaming. Tem uma pergunta aqui que vem da jornalista, mora aqui em Bom Jesus do Itabapoana, e é a Silvana Venâncio, e como a Luísa diz, sempre sem ela não tem nem essa participação aqui das perguntas do grupo. E ela faz uma pergunta aqui pertinente ao assunto que a gente vai abordar agora, que é essa experiência do senhor no Haiti. Então eu aproveito e transfiro, né, e transmito a pergunta dela. General, como o senhor vê o trabalho das forças militares no Haiti após a morte do presidente no país? Aí ela segue aqui com outra parte que a gente vai usar mais adiante, que é sobre a questão também do Pazuello, mas eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco essa experiência toda do senhor no Haiti, e agora como que o senhor vê também esse momento aí com essa extrema violência, a execução lá do presidente. A minha participação na operação de paz MINUSTAH, né, Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, ocorreu em 2012. Eu comandei o 16º contingente. Já era o 16º contingente de militares que se apresentavam no Haiti para cumprir ali um período de serviço aproximado de 6 meses cada contingente. O contingente em particular foi, até mesmo para acerto de calendários, foi prolongado um pouco mais para 8 meses. Né? Então, passei 8 meses no Haiti. A missão que ainda permanece no Haiti, a ONU, ela já dispensou o seu componente militar já há alguns anos. Nós estávamos ali no período em que eu comandei, já passado o período mais crítico de controle das gangues, né, que estavam presentes lá no ambiente, principalmente da capital, Porto Príncipe, já estavam controladas, e nós estávamos ali já num período de formação da Polícia Nacional Haitiana, que seria o único componente militar à disposição do Estado haitiano, uma vez que eles abriram mão de ter forças armadas. Isso já existia antes mesmo da crise que levou ao início da missão. Então, isso aí estava em franco a processamento, essa formação da Polícia Nacional Haitiana. E aqui agora estou tentando puxar aqui pela memória o ano em que se encerrou as atividades do componente militar no Haiti. Eu estive lá em 2012 e eu acredito que ainda deva ter acontecido mais alguns contingentes após o meu. E em seguida, acredito que não deve ter ido mais do que 2 anos, talvez, 2014, 2013. Essa missão encerrou no que diz respeito ao componente militar. Permaneceu apenas com os componentes da missão ligados a questão política e humanitária. Né? Esses agências permaneceram lá funcionando. E é lógico que essa saída do componente militar, que estava atrelado em 2017, né? Foi até mais longe, né? Bem mais longe do que eu imaginava. Realmente, em termos de datas, eu sou Mas a perspectiva, quando eu estava lá, era de uma duração de 2 ou 3 anos. Talvez por isso que eu tenha guardado essa dimensão de tempo.
porque se imaginava que dentro de 2 ou 3 anos, essa Polícia Nacional que estava sendo já formada, com cidadãos recrutados no próprio Haiti, cidadãos haitianos, já estaria em condições de oferecer a segurança necessária à reconstrução do país, dispensando, então, a presença do componente militar haitiano. Indo até 2017 é porque essa projeção, com certeza, não se concretizou no tempo que estava se visualizando e foi necessário até esse tempo adicional para poder dar as melhores condições à Polícia Nacional Haitiana. Então, em 2017, desde 2017, que não existem mais tropas, né, internacionais, o componente militar da ONU, da missão da ONU no Haiti, já estava ausente do território haitiano. Então, o ocorrido agora recentemente, o atentado contra o presidente, ela ocorre já dentro de um contexto em que a segurança do país está nas mãos da Polícia Nacional Haitiana. É lógico que houve ali, nós vimos aí pelos noticiários e assistimos, né, algumas manifestações até violentas, né, por ocasião desse atentado, mas houve no processo político, acredito, uma normalidade, né, o primeiro-ministro assumiu e a situação de segurança está sob controle, até onde nós estamos informados, né? Ninguém sabe se essa estabilidade relativa que está sendo conseguida e mantida até o momento, ela pode se sustentar no tempo. É lógico que se a situação vier a se tornar caótica mais uma vez, é possível que a ONU, mais uma vez, se veja na obrigação de convocar tropas, né, estrangeiras, tropas internacionais, e ativar novamente o componente militar para se restabelecer a ordem, né, a paz social. Mas o fato ali, a impressão que eu tenho dessa minha experiência no Haiti é que o Haiti é um estado falido, ele não tem fonte de recursos para sustentar uma economia, né, do estado, de maneiras a proporcionar condições de vida no mínimo razoáveis, essa é a palavra, para a sua população. E é uma pergunta que eu fazia, inclusive, na época, a muitos embaixadores, né, que se projetava, né, na visão deles, esse prosseguimento do Haiti sem essa fonte de recursos. Uma ilha que produzia, basicamente, charuto e tabaco, né, charuto e rum. Mercados também que todo o Caribe ali já tinha produzido, já estava produzindo e já tinham ocupado os espaços, né? Ou seja, se reinserir no mercado com essas fontes de recurso apenas era praticamente impossível. Então, daí a necessidade que se visualizava de uma permanência ainda muito longa da ONU, no sentido de dar o mínimo de condição necessária para a reconstrução do Haiti, o que é uma coisa muito lamentável. Eu que estive lá e pude presenciar a pobreza e a miséria que existe naquele país, é uma coisa que nos deixa muito entristecidos, né? E solidário, e permaneci sempre solidário à situação lá, de maneira que eu vejo com muita tristeza também esse atentado, colocando mais uma vez o país numa situação de crise que não contribui em nada, mas pelo contrário, né, prejudica, né, esse trabalho de reconstrução proposto pelas Nações Unidas desde o início da missão de estabilização. General, tem pré-pautado também para esse bloco a politização dos quartéis. Parece ser consenso, tanto nos militares brasileiros quanto do mundo, pelo menos no Estado Democrático de Direito, que a politização dos quartéis é indesejada, né? Isso me parece ser uma coisa consensual. Eu vou lembrar aqui, em relação a esse estímulo à politização dos quartéis, uma manifestação de 19 de abril de 2020, em frente ao QG do Exército Brasileiro, em Brasília. Ele teve uma manifestação pedindo por intervenção militar, né, de manifestantes do presidente Bolsonaro, e o presidente excursou
né, do alto de uma picape e disse literalmente assim, abre aspas, nós não queremos negociar nada, nós queremos a ação pelo Brasil. O que tinha de velho ficou para trás. Nós temos um novo Brasil pela frente. Todos, sem exceção, têm que ser patriotas, acreditar e fazer sua parte para que nós possamos colocar o Brasil no lugar de destaque que ele merece. Acabou a época da patifaria. É agora o povo no poder. E vou contrastar isso, se isso me permite, com o que ele falou ontem. Aí eu vou, abre aspas, presidente Jair Bolsonaro, eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. Eu nasci lá. Como é que fica o contraste, a cariação entre Bolsonaro de 2020 e Bolsonaro de 2021 e como isso afeta na politização dos quartéis? É difícil avaliar, diante de tantas inconsistências, né, o comportamento do presidente, do nosso presidente, infelizmente. Né? Nós vimos aí, inclusive, saídos aí até mesmo de declarações de militares, né, que eu lamento, né, declarações do tipo de que há um discurso presidencial para a internet e um discurso presidencial para a realidade. Né? Então, isso aí já, de alguma maneira, nos deixa bastante claro, né, as contradições pessoais do nosso presidente, o presidente Bolsonaro, nas suas declarações. De alguma maneira, isso aí nos leva a desacreditar em tudo que ele fala. Mas a questão da participação dele na frente do QG, por si só, é uma imagem bastante forte, né? No dia, inclusive, 19 de abril, a gente comemora o Dia do Exército, 19 de abril, ela nos traz aí uma outra mensagem também bastante forte. Não havia nenhum militar ao lado do presidente naquela manifestação. Né? Então, a preocupação com a politização, ela é real, ela tem que permanecer, e é por isso, e é sob essa ótica, inclusive, que nós poderemos debater com maior profundidade na próxima sexta-feira, dia 30, porque é justamente quando se fala dos instrumentos de controle do Estado sobre o segmento militar, começa a coibir a participação desses militares na política, ela é um componente que vai, como já falei, atravessar todo o período da nossa República e chega até os dias de hoje. Há ainda os instrumentos de controle, inclusive, principalmente no que diz respeito ao marco legal, né, ao arcabouço legal que regula, né, o que pode e o que não pode fazer o segmento militar, muitas brechas. Brecha, inclusive, que nós podemos identificar, que acabou possibilitando que o general Pazuello, um militar da ativa, viesse a ocupar um cargo de ministro e permanecer na ativa. Veja que isso daí mostra um pouco, né, o descuido, né, que eu diria o meio político teve em inibir, né, essas questões que permitem criar essas situações que podem levar à politização das Forças Armadas. Hoje nós já temos uma PEC aí, né, da deputada Perpétua Almeida, né, que é até apelidada de PEC do Pazuello, que pretende justamente proibir a participação de militares ativa em cargos civis, né, no governo. Então, veja, com que retardo isso acontece? Nós estamos em 2021, né, e outra, foi só necessário acontecer a crise para que se tomasse uma providência. Eu acredito que isso demonstra, de alguma maneira, o descuido que o meio político dedica a essa relação, a regular essa relação do Estado com o seu segmento militar. Então, e eu digo mais, essa PEC ainda vem de uma maneira incompleta, porque ela apenas proíbe que o militar da ativa ocupe o cargo civil. Eu acredito que tem que ser debatido no Congresso, durante a aprovação,
talvez um complemento que imponha, inclusive, quarentena. Né? Porque se a pessoa pode assumir de imediato um cargo de governo político, nada impede que ele, durante os últimos dias dele na ativa, esteja ali a realizar campanhas em nome do próprio nome, ou melhor, em seu próprio nome, ou até mesmo no sentido de arrebanhar partidários ou eleitores para aquele governo para o qual ele vai se direcionar. Então, é uma situação muito delicada. Eu entendo que essa participação do governo no governo, para militares, pela sua característica especial, ela não deve ocorrer de imediato. Porque senão nós teremos muitos militares em fim de carreira fazendo campanhas para os governos na busca de conseguir, de obter um cargo no governo, tão logo passe para a reserva. Então, a quarentena, acho que vem inibir isso, e é uma coisa que tem que ser pensada com muita seriedade, com muita responsabilidade. Inclusive, antes mesmo da PEC da deputada Perpétua, ela já tinha sido proposta, mas ela voltou à baila, voltou à pauta nacional do noticiário depois das manifestações do novo comando, né, a partir da troca do presidente em 30 de junho, nesse conflito aí. Esse é o próximo bloco, né, com o Senado a partir das revelações da CPI da Covid. E o senhor, naquele artigo da Piauí, já defendia isso, antes de que isso acontecesse, né? O senhor anteviu nesse ponto. Mas para a gente chegar nos atritos das Forças Armadas com os poderes da República, que é o nosso próximo bloco, a gente tem que passar para o nosso que o senhor tocou agora, que é a gestão do general Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde, e que não vou definir pela opinião de nenhum civil, vou definir pela opinião do comandante do ex-comandante do Exército, então comandante do Exército, Edson Pujol. Pazuello ferrou a si e ferrou o Exército. É bem direto. O senhor concorda com o general Pujol? Por quê? Sim, concordo sim, não há como não concordar, até mesmo como você já lembrou, eu sempre me manifestei contrária a essa possibilidade de um militar da ativa ocupar cargo civil no governo. Por tudo isso que já falamos, né, no que diz respeito à politização das Forças Armadas, e no caso, não havendo essa imposição de ir para a reserva, como uma condição essencial básica, imagine o retorno desse militar após desempenhar esse cargo, a dificuldade que ele teria de manter a neutralidade na frente do cargo. Agora, antes de abordar exatamente a questão no que diz respeito à situação criada pelo general Pazuello, é muito importante a gente fazer uma distinção entre desempenho de cargos de natureza militar e de cargos de natureza civil. Nós temos cargos de natureza militar dentro do governo, como, por exemplo, no próprio GSI, comandado pelo general Heleno. Eu mesmo servi lá no governo Lula, né, e era responsável por assessorias militares dentro de uma secretaria de coordenação e acompanhamento de assessorias militares. É um cargo de natureza militar. Eu ia trabalhar fardado, né, e desempenhava atividade de natureza militar, mas uma atividade de Estado, não de governo. Prestava serviço ao Estado. E esse desempenho, essa natureza militar, não vejo problema algum, né, de que seja ocupado e deve ser ocupado por militares da ativa. E são cargos que vão me exigir um desempenho em cima daquilo que está relacionado com a minha formação como militar. Transportando agora a questão para o general Pazuello. E antes disso, mais uma outra observação. A minha indicação para servir lá no GSI, ocupando esse cargo de natureza militar, foi uma decisão do comando do Exército. É o comandante do Exército que faz uma seleção, utilizando a diretoria de avaliação, e que seleciona perfis que são condizentes com o desempenho daquele cargo. Então, eu fui para lá com o aval do comandante da minha força. Levando, então, agora para a situação do general Pazuello, que ocupou um cargo de natureza civil, ele não seguiu esse protocolo. Ele é um convite de caráter pessoal do presidente ao general Pazuello.
O nome do general Pazuello não foi uma indicação do comandante da Força, do comandante do Exército. Foi um convite de caráter pessoal. E, ao aceitar o convite, ele manifestou a sua decisão pessoal de participar do governo. No meu entender, pode ser que ele tenha se julgado, ao aceitar o convite, com a competência necessária para o desempenho do cargo. No meu caso, eu, de antemão, eu recusaria esse convite, porque numa autocrítica muito superficial, muito rápida, eu poderia chegar à conclusão que não tenho as competências necessárias para o desempenho daquele cargo. E tenho certeza que o comandante da Força, se fosse chamado a participar do processo, chegaria à mesma conclusão. O cargo de ministro da Saúde é muito específico e tem muitas peculiaridades que eu entendo que o general Pazuello não tinha. E a Força, se fosse chamada a intervir ou a participar do processo decisório, da indicação do seu nome, ela iria se manifestar dessa maneira. Mas não foi. Então, para nós que conhecemos as dinâmicas, os protocolos que ocorrem nas relações entre as Forças Armadas e o governo, nós facilmente chegamos a essa conclusão de que, ao decidir aceitar o convite para ser ministro da Saúde, ele assume uma responsabilidade pessoal, que não pode ser transferido para a instituição. Agora, é impossível, né, que essa mesma visão seja compartilhada com toda a sociedade, agravada pelo fato de ele ter permanecido na ativa. O nome do general Pazuello no desempenho do cargo de ministro, ela vai estar sempre vinculada, na visão da maior parte da sociedade, à instituição a que ele pertence. Ele chegou a general, com certeza mostrou qualidade para isso e passou por um processo de seleção muito sério. Mas para ser general, oriundo do quadro do serviço de intendência ao qual ele pertence. Ele não pertence a nenhuma arma combatente. Não para ser ministro da Saúde. Então, o que faltou talvez nesse processo todo foi essa consciência do militar, da ativa, que foi convidado para assumir um cargo complexo e, ao aceitar, não ter feito aí, não ter, vamos dizer assim, suposto ou imaginado a responsabilidade que ele assumia também perante a instituição. E isso, para mim, era evidente, e para muitas pessoas ficava evidente que o desempenho dele não seria satisfatório e que acabaria comprometendo a imagem da instituição, como acabou acontecendo. Mas por conta de todas essas questões aí que regularam, né, esses processos que levaram à nomeação de um general da ativa para o cargo do Ministério da Saúde. Em síntese, não haver nenhuma proibição legal. Pronto, já abriu uma primeira brecha. Segundo, o fato de o presidente ter feito um convite de caráter pessoal e ele ter aceitado e ter assumido o cargo de um ministério para o qual ele não tinha preparo, nem competência. General, o senhor, como qualquer militar profissional, é treinado para a situação de combate. Vamos lembrar aí a maior deflagração que a humanidade já teve, que é a Segunda Guerra Mundial, do qual o Brasil foi o único país da América Latina a enviar tropas para participar do cenário de combate, contra talvez a força armada mais à frente do seu tempo taticamente, que foi a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Perdeu por uma questão numérica, né? Porque a Blitzkrieg realmente foi uma coisa revolucionária. Derrotaram França e Inglaterra em 5 semanas, né? Invadiram Paris. Vocês lutaram contra eles. E ali tinham forças de vários países, né? O inimigo era o nazifascismo. Vamos supor que o comandante das tropas brasileiras, com seu comando, impusesse estatisticamente o número de mortes no enfrentamento contra o mesmo inimigo que fosse 5, 6 vezes o número de todas as demais tropas. Esse comandante ficaria no comando das tropas brasileiras, porque foi esse o desempenho de Pazuello diante do inimigo Covid, na comparação com os outros países. É uma questão estatística, né? O senhor é capaz de fazer essa analogia? A questão
A analogia é pertinente, mas eu volto à questão, às condições a que eu me referi anteriormente. Ele ocupa o cargo de ministro da Saúde, não como militar, mas como cidadão. E é uma decisão pessoal do presidente. Então, se alguma medida tivesse que ser tomada, no sentido de mantê-lo no cargo diante do quadro da pandemia e do seu desempenho inicial, ou de retirá-lo do cargo, diante das peculiaridades aí que foram trazidas pela pandemia e colocando alguém mais experiente, é uma decisão que competia ao chefe de governo, ao presidente Bolsonaro. E a ele deve ser atribuída a responsabilidade, seja dos erros como dos acertos, então, para o bem e para o mal. Se o general Pazuello tivesse tido um desempenho excepcional no combate à pandemia, essa glória toda caberia ao presidente que escolheu aquela pessoa para ocupar aquele cargo. Se o desempenho foi fraco e mesmo durante bom tempo ele ainda permaneceu com a decisão de mantê-lo no cargo, a responsabilidade é pessoal do presidente. Agora, se a decisão do presidente foi acertada ou não, minha opinião pessoal é que a decisão foi equivocada. E é por isso que nós temos hoje instalado no Senado uma comissão parlamentar de inquérito, no sentido de se apurar as responsabilidades. E isso aí demonstra o vigor das nossas instituições democráticas. Nós estamos aí tentando identificar responsabilidades e atribuir responsabilidades a quem de direito. E a responsabilidade, no caso do desempenho general Pazuello como ministro da Saúde, cabe única e exclusivamente a ele. Embora a gente saiba, como eu já falei, que a imagem da instituição é atingida de alguma maneira, de alguma forma. Mas isso não está no controle das Forças Armadas. Isso escapou ao controle das Forças Armadas. Pode ser que, com a aprovação da PEC da deputada Perpétua Almeida, esses casos semelhantes não venham a ocorrer. Né? Mas é muito importante, até eu gosto de participar dos debates, deixar muito claro da responsabilidade pessoal, né? Daqueles militares que aceitam desempenhar cargos civis no governo, quebrando qualquer relação com a instituição, uma vez que a escolha dos nomes não passam pelo comando da força. São convites de ordem pessoal, a formulação, como a aceitação para aquele convite também é de ordem pessoal daquela pessoa convidada. General, o senhor falou a responsabilidade é de quem escolheu Pazuello, no caso do presidente Bolsonaro, embora, quer dizer, a associação, vou repetir de novo, o general Pujol é inevitável, né? Ferrou o exército, a expressão dele, literal. Mas os militares trabalham muito com a questão do precedente, né, de não abrir determinados precedentes. Isso dá em todos os setores, na vida civil também, mas entre vocês isso é mais caro ainda, né? Não abrir precedentes. Está no Estatuto Militar o impedimento de participação de militares da ativa em manifestações políticas. É uma coisa que está posta ali. A pessoa entra sabendo, né, que não pode fazê-lo. O general Pazuello, já ex-ministro, vai a uma motociata dessas, no Rio de Janeiro, sobe no palanque no dia 23 de maio. No dia 3 de junho, o comandante do Exército, que substituiu o general Pujol, o Paulo Sérgio Nogueira, decide não punir o Pazuello. Não foi aberto aí um precedente muito perigoso? Eu, como militar da reserva, eu ainda pertenço e nunca deixarei de pertencer à instituição. E ainda estou subordinado ao comando do Exército. Né? E por uma questão de disciplina, os subordinados não podem fazer comentários a respeito de decisões superiores. Então,
eu me manifestei, inclusive no meu Twitter, durante o processo decisório, mas também faz parte da cultura militar, uma vez tomada a decisão, por quem de direito, não cabe mais nenhum tipo de crítica. Ela tem que ser aceita. Mas a minha preocupação durante o processo decisório era justamente para que fosse tomada uma medida enérgica. Talvez não fosse essa a minha atitude que foi tomada pelo comandante do Exército no que diz respeito a essa suposta transgressão do general Pazuello. E aí eu volto num outro aspecto, Aloysio, que eu já me referi. Essa confusão do grande grupo. Né? Ela tem que ser adotada, acredito, na minha opinião, naquelas manifestações ou em declarações que venham a traduzir qualquer interferência política. Agora, prestar contas à sociedade daquilo que ocorre no âmbito das forças é uma obrigação do comando. Então, eu volto a dizer que houve aí também uma falha de comunicação e uma decisão no sentido de decretar sigilo nas razões que foram levadas em consideração pelo comandante, que nos deixa sem acesso a essa informação. E nós, como militares disciplinados, temos que acreditar que ali existem boas e fortes razões para que ele tenha adotado isso, sem deixar que se possa fazer análise, e aqui não é nenhuma crítica, né, no sentido de defender sempre a questão da transparência e da clareza como uma obrigação de qualquer servidor público, né, no sentido de manter informada a sociedade a que serve. Não temos acesso a todas as informações, a todos os dados, não posso fazer uma crítica com base em dados concretos, mas a decisão foi tomada e como militares, nós temos que aceitar a decisão, né, sem nenhuma crítica negativa. A crítica que eu faço é uma crítica no sentido positivo, de deixar claro o impacto negativo que atitudes como essa tem junto à sociedade. Eu acho que essa transparência não pode ser colocada em risco nunca, ela tem que ser mantida em todas as situações. Eu tenho um amigo de infância, o Lourenço Aquino Filho, advogado hoje. Ele, por acaso, eu vou fazer outra analogia. Ele estava em Berlim em 1989 e ele presenciou, testemunhou a queda do Muro de Berlim. E ele me deu, até por testemunho, melhor do que qualquer cientista político, qualquer acadêmico, a definição do que foi a queda do Muro de Berlim. Ele falou: Luiz, alguém chegou lá, meteu uma marreta. Ninguém fez nada. Todo mundo fez a mesma coisa. É por isso que eu falo do precedente, entende? Eu falo do evento histórico que marcou muito a queda do Muro de Berlim. Mas entendo, logicamente, que questão de hierarquia isso eu não possa comentar decisões tomadas do comando. Entendo perfeitamente. Eu peço aqui só mais um parênteses para acrescentar mais um comentário. Pois não. Eu fiz e faço e tenho feito críticas muito duras no que diz respeito à comunicação institucional das Forças Armadas. Acredito que essa mudez em todas as situações ela não é adequada. Mas, eu até brincando uma vez, assim, acho que os oficiais de comunicação social, o Centro de Comunicação Social do Exército, acho que o pessoal lá está de férias, porque já que ele não se comunica com o público externo e com a sociedade, ela realmente não tem muito o que fazer. Mas não podemos esquecer que existe uma outra vertente, que é aquela da comunicação interna, né? E tenho certeza que a comunicação social do Exército funciona e funciona muito bem nesse sentido. Então, pode ser que algo que não tenha sido compartilhado com o público externo tenha sido trabalhado muito bem junto ao público interno, no sentido de evitar que esse precedente venha a colocar em risco a disciplina e a hierarquia no âmbito interno. Então, é uma coisa que é uma suposição,
Mas conhecendo o Exército depois de ter passado lá dentro 40 anos da minha vida, eu acredito que esse assunto tenha sido muito bem trabalhado internamente. General, eu queria tratar da troca do comando das Forças Armadas, no dia 30 de junho. A troca do comando do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Eu li, o senhor deve ter lido também, os 5 livros do Hélio Gaspari sobre o período militar da ditadura. Eram 3 livros inicialmente, mas ele agregou mais 2. Particularmente, acho o relato mais completo, detalhado, melhor pesquisado daquele período, sobre qualquer historiador. Muita pesquisa, inclusive em arquivos em arquivos que foram abertos há pouco tempo nos Estados Unidos, da observação do processo, da participação no processo, da observação. E o Gaspari tinha coisa, tinha a relação repórter-fonte de confiança com 2 artífices daquele processo todo, que foram o general presidente Ernesto Geisel e, sobretudo, o grande mentor do processo, um mente brilhante, geopolítica do Brasil, eu recomendo qualquer um para entender o país, que é o Roberto Couto Silva. E ele coloca ali o episódio da demissão do Silvio Frota. Né? E ele revela coisas, chegou a ter sniper em Brasília acompanhando o Silvio Frota, e como o Goberi pegou os quartéis e mudou as ordens do dia para, naquele dia, Silvio Frota era da linha dura, eles queriam fazer a abertura. Né? Tinham que demitir o Silvio Frota antes. E tinham medo de chamado contragolpe, né, que o Mourão falou. O contragolpe, era da linha dura. E teve sniper acompanhando, coisa que ninguém na época ficou sabendo, acompanhando. E não houve nada. Não houve nada. Demitiu o Silvio Frota, a extensão lenta gradual foi feita, anistia, né, redemocratização, Figueiredo entrou para ser o último general-presidente, e a coisa correu bem. E eu ouvi muita gente falando, muitos analistas, que desde a demissão do Silvio Frota, essa troca do comando, saiu o Fernando Azevedo, entra o Braga Neto, sai o Pujol, entra o Paulo Sérgio no Exército, sai o Wilkes Barbosa, entra o Almir Garnier Santos na Marinha, e sai o Bermudes da Aeronáutica, e entra o Batista Júnior, que foi um momento de maior crise no meio militar, institucional, desde a demissão do Silvio Frota. O senhor concorda com isso? Eu talvez não chegasse a esse extremo de dizer que foi uma grande, maior crise, não é? Ela aconteceu numa situação diferenciada, numa situação que não é a normal, aquela que vinha sendo atendida, mas não colocaria aí dentro do contexto de uma grande crise. Até por conta, mais uma vez, volto a dizer, do comportamento do nosso presidente, que tomou a decisão. Né? Então, ele costuma bater la bourgeoisie, né? Vamos dizer assim, com as suas decisões um pouco inesperadas, né? Surpreendentes. Então, assim como ele fez já para escolhas desprezando listas triplas, ou seja, a fuga completa ao protocolo. Né? Então, a troca realmente do comando do Ministério da Defesa e dos comandantes militares no meio de um mandato não tem sido normal. O normal é que, durante todo o mandato presidencial, os comandantes militares, pelo menos, permaneçam os mesmos. Né? A questão relevante, eu acredito que da saída do ministro Fernando Azevedo, general Fernando, que eu também conheci pessoalmente, e aí eu fico muito livre para falar, porque eu não posso fazer críticas àqueles que estão na ativa ao qual estou subordinado, mas ao militar da reserva que desempenha um cargo civil, assim como já critiquei o desempenho do general Ramos na secretaria do governo, quando ele estava lá, até mesmo o desempenho de um general Fernando, no desempenho como ministro da Defesa, eu fico muito à vontade para comentar. Né? Então, no caso específico da saída do general Fernando, o que aconteceu foi uma saída inesperada e não justificada.
né? A mensagem de despedida do general Fernando do cargo, ela é lacônica e dá margem a muitas leituras e interpretações. Ela é enigmática. Ela diz simplesmente que sai do cargo com a certeza e a convicção de que trabalhou firmemente no sentido de não permitir a politização das coisas. Daí eu posso depreender várias coisas. Será que ele foi cobrado de algum envolvimento político por parte das Forças Armadas, da parte do presidente, e ele se recusou a fazer isso? E, mais uma vez, eu volto à questão da comunicação, né? A sociedade merecia uma explicação a esse respeito, né? Dos motivos que levaram à demissão do general Fernando e à troca dos comandantes. Porque se isso não vem à tona, e não é tornado claro, a sociedade como toda, diante do inesperado, passa a fazer uma série de conjecturas que podem, no fim de tudo, não ter nenhuma aderência à realidade dos fatos. Eu achei muito salutar o fato do Congresso ter sinalizado a possibilidade de chamar o ministro da Defesa para que ele ali colocasse, né, para a sociedade os motivos daquela troca ministerial e a troca dos comandantes. Mas isso aí não chegou a ser concretizado. E o próprio ministro da Defesa, ele sai com essa mensagem lacônica e enigmática e deixa esse clima de suspeição, né? Esse clima de desinformação na sociedade. Então, isso aí é indesejável? Chega a ser uma grande crise? Não acredito, porque a decisão da saída dos comandantes foi tomada por consenso entre os 3 comandantes militares, e os seus substitutos foram integrantes do alto comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Ou seja, eram colegas que estavam sentados na mesma mesa em tomada de decisão recentemente. Então, a saída do general Leal Pujol, ele saiu com a certeza e a convicção de que a postura que ele teve à frente do comandante do Exército não iria mudar. Então, o general Paulo Sérgio assumiu, sentou na cadeira e eu acredito que com o mesmo pensamento do general Leal Pujol. É lógico, cada um com as suas características pessoais, cada um tem um perfil, né? Mas as convicções mais profundas, mais básicas, mais fundamentais, elas são as mesmas, né? Voltando ainda ao fato em si da demissão do ministro Fernando, causou estranheza também, mais uma vez, o comportamento do presidente, e nem ao menos agradeceu, né, aos comandantes militares o trabalho que eles realizaram durante o governo deles. Isso aconteceu de uma maneira muito também singela, e acredito que depois de uma certa pressão, alguns dias depois, né, que deixava ali o agradecimento aos comandantes militares. Mas isso aí é aquilo que eu falei, entra no rol das estranhezas, né, que nós encontramos no perfil do nosso presidente. Mas, voltando aí, então, ainda especificamente à saída do ministro Fernando. Eu acho que ele, ao declarar que combateu a politização, isso eu até coloquei no comentário no Twitter, ele não foi também muito... a realidade não mostra que aquela declaração realmente corresponde à realidade. Porque foi da administração dele que o general Pazuello saiu da ativa e ocupou o cargo do Ministério da Saúde, né? Foi na administração dele que muitos militares saíram, não apenas do Pazuello, mas da ativa, ocuparam cargos no governo. E ali passava pelo crivo dele como ministro. Caberia a ele, se quisesse defender essa politização realmente, a se manifestar contra, né, a essa ocupação maciça, né, em massa de militares em cargos de serviço no governo. E isso não ocorreu, né? Então, eu fico imaginando que ponto limite se chegou ao ponto dele não aceitar, né, permanecer mais no cargo diante de uma eventual demanda do presidente que possa ter ferido esse princípio que ele dizia ter, né, de combater a politização das coisas. Então, é um evento negativo, é um evento indesejável,
Mas acho que ocorreu dentro de uma normalidade que eu não caracterizaria como crise. Desculpe divergir aí da sua opinião, Aloysio. Só para ficar claro, general, que eu estou mais refletindo que os analistas colocaram, inclusive o próprio Hélio Gaspari fez essa analogia com o episódio de Silvio Frota, e vários analistas colocaram, não é uma opinião meramente individual. O próprio Hélio Gaspari comparou os dois exemplos. Sem dúvida, a demissão de um ministro da Fazenda no meio de um governo, da Defesa, né, no meio do governo, ela chama atenção, né, e merece cuidados, né, no sentido de interpretar o que poderia estar por trás disso. Infelizmente, da maneira que se processou, nós não tivemos acesso exatamente a esses motivos, a essas razões. A gente chegou a saber que o comandante da Aeronáutica, o Antônio Carlos Bermudes, o antigo comandante, quando foi comunicado da decisão pelo Braga Neto, teve uma reação muito forte, né? Isso chegou a ser divulgado, muito forte. Chegou a beirar a insubordinação, digamos assim. Também li essa reportagem. Infelizmente, foi um relato, uma notícia com base em fontes não reveladas, né? Então fica sempre aquela suspeita de que se aquilo ali realmente aconteceu e se aconteceu daquela maneira, né? Então, de qualquer maneira, é aceitável, né, imaginar que a decisão tomada pelo presidente quanto à demissão, e não só do ministro da Defesa, como do comandante militar do Exército, que parece que depois foi adotada, né, como uma pedido de demissão de todos os outros dois, ela pode causar, sim, alguma indignação diante de um quadro em que um comandante que está desempenhando suas funções institucionais com zelo, né, com seriedade, com responsabilidade, de uma hora para outra, né, ser excluído, ser destituído daquele comando, sem nenhuma explicação razoável. Faço um paralelo, inclusive, Luiz, vou alongar um pouco mais, a situação do ministro Moro. Né? E a própria saída do ministro Santos Cruz também. Eles saíram, mas eles colocaram para a sociedade os motivos que levaram eles a sair. Né? Eles deixaram claro, eles foram transparentes. Né? Estão saindo por causa disso. E foram e comunicaram esses fatos, essas razões à sociedade. Eu fico muito triste em saber que isso não foi feito na época pelo ministro General Fernando. Eu acho que se ele tivesse deixado um testemunho a respeito das razões, ele teria feito uma grande contribuição, não só para a sociedade, né, no sentido de dar a ela essa oportunidade de tomar conhecimento das razões que levaram àquela decisão, até mesmo com a instituição a que ele pertence, né, as Forças Armadas, no sentido de deixá-los protegidos, né, no que diz respeito ao desempenho, principalmente daqueles outros comandantes que iriam assumir. Pode ter ocorrido algumas coisas nos bastidores, mas eu acho que é essencial que isso tivesse sido tratado em público, né, com uma prestação de contas à sociedade. Perfeito. Bom, são 8h35. Vamos fazer uma pausa rápida e a gente volta para conversar com o general Francisco de Brito Filho. Hoje a gente inverteu a dinâmica do programa, né? Então no finalzinho a gente ainda comenta aí alguns assuntos, né, que são destaques hoje no portal folha1.com.br e que serão naturalmente, né, amanhã no jornal Folha da Manhã, impresso aí nas bancas. E se você me permite, Aloysio, não sei se está no seu radar, mas como aqui a gente joga, né, tudo do mesmo time e para o ataque de Vitória, naturalmente, né, na União, deixar uma... ataque? Assim, depois que... Na verdade, como é que é agora? A gente é reativo. Vamos dizer assim, então. Não, sério, depois daqueles 3 gols do Richarlison ontem, eu tô com crédito, por favor. E terminou
o homem a menos quase empatou, hein? Hoje teve 4-1 e eu falei, rapaz, esse Aloysio, eu vou te falar uma coisa, me dá o nome da Mega Sena aí, que boca. Como torcedor do Botafogo, eu vou me omitir aí qualquer discussão relacionada a futebol. Vai se abster desse. General, bom, 4-2? Eu fui. Milton Santos. Bom, tem um passado glorioso. De Freitas. Tem um passado nós temos muitas glórias. Tem um passado muito. O presente não é muito. Não tem nascido muito botafoguense ultimamente, né? Coitado. Bom, mas general, eu vou pedir então aqui a permissão, vamos fazer o intervalo rapidamente, o que eu quero tentar fazer uma conexão nesse contexto todo. O senhor avaliou e a gente, né, tem uma posição muito clara sua sobre essa questão da participação do Exército, o pessoal da ativa e não. Eu gostaria, e aí é por isso que eu perguntei se está no radar do Aloysio, mas não é furando nem tomando frente, é apenas conectando aqui o programa. Eu gostaria que o senhor fizesse depois, próximo bloco, uma avaliação, um resumão assim, das ações, da situação, de como ele se sente perante tudo isso que está acontecendo. Eu estou me referindo ao vice-presidente da República, o Hamilton Mourão. Por gentileza, no próximo bloco a gente comenta sobre isso. Oi, Luiz. Tá tudo bem? Não, voltou. Tá tudo aqui. Eu falava aqui sobre o pedido aí para que o general fizesse uma avaliação sobre o Hamilton Mourão, que nesse contexto aí também, né, acho que merece um comentário em separado aí do general Francisco de Brito. São 8h38. Vamos ao intervalo, voltamos em instante no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com o serviço garantido pela qualidade ISO 9001-2015.